África FC no ar, um podcast do Ponta de Lança. Nós somos o projeto Ponta de Lança e este é o terceiro episódio do Mama África FC em 2020. Eu sou o Luiz Fernando Filho, um dos membros do projeto, e hoje a nossa pauta não poderia ser diferente. É sobre os efeitos do coronavírus no continente africano, mas principalmente focando nas ligas africanas e no futebol dentro do continente. Como o coronavírus, essa doença que vem assolando diversos países e diversos continentes, acaba afetando também as ligas do continente, as ligas nacionais. Antes de qualquer coisa, a gente pede para que vocês nos sigam no medium.com/pontadelanca, por onde a gente produz textos sobre futebol e jogadores africanos. Nos sigam também lá no Spotify, Castbox e Anchor, onde são os nossos principais agregadores, onde vocês podem acompanhar todos os nossos podcasts, principalmente os nossos primeiros dessa temporada, onde nós já falamos do Adebayor no Olímpia e anteriormente também sobre a possibilidade que acabou não acontecendo, mas nosso primeiro episódio de 2020 foi sobre a possibilidade de Yaya Touré no Botafogo. E além desse agregador, vocês podem também nos seguir lá no Facebook, no Instagram e no Twitter. Mas justamente sobre o Twitter, a gente precisa avisar para vocês que a gente teve um probleminha com a plataforma nesses últimos dias. Eles acabaram restringindo a nossa conta, mas a gente grava hoje, nessa sexta-feira, dia 20, esse EP, mas a gente espera que até no início da semana, até final de semana, tudo esteja bem. A gente espera que até a publicação desse podcast você já esteja acompanhando já a nossa página lá no Twitter, que é onde a gente consegue produzir diariamente sobre tudo que envolve futebol africano e jogadores africanos. Então, sem mais delongas, eu vou fazer já o contato com o pessoal do Ponta de Lança, que está espalhado por diversos lugares do país aí. Vou começar lá com o Matheus Soares, direto de Caratinga, sempre ele. Seja muito bem-vindo, Matheus, no nosso terceiro episódio. Valeu, Luiz. Mais uma vez aí, uma honra falar com vocês e dessa vez um assunto mais sério, preocupante a cada dia. Tem a ver também com futebol, que muitas ligas estão paradas. E vamos passar um resumo aí de como está no continente africano, as ligas, os países, as situações por lá. Isso aí, Matheus. Vou fazer agora aqui um link aqui mesmo no Rio de Janeiro. Nosso botafoguense, o cara faz tudo, tem 2 empregos, é o Júlio do Ponta de Lança. Bem-vindo, Marcos Carvalho. Fala, galera. Vamos aí gravar esse episódio difícil, né? Mas extremamente necessário jogar uma luz aí também dos impactos do coronavírus aí no continente africano, coisa que infelizmente não vem sendo muito falada, né? A gente geralmente gosta de falar sobre a festa do futebol africano, sobre as coisas boas, né? Sobre os bons jogadores, sobre os destaques, mas hoje a gente tem uma pauta, né, um pouquinho, digamos, negativa, triste, mas vamos que vamos, tem bastante coisa para falar aí. Fiquem com a gente aí. Abraço aí, Luiz Fernando. Vamos que vamos. Tamo junto, Marcos. Agora fazendo um link direto em São Paulo, né? Em Suzano. Rubens Guilherme Santos. Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio para falar de um assunto que não nos alegra, mas que é importante, né? Dentro do que a gente entende como jornalismo e como comunicação. Salve, galera. Salve também para todo mundo que está escutando a gente aqui nesse terceiro episódio do Mama África FC da segunda temporada. E é bem como vocês destacaram, né? Anteriormente, é um tema que não é legal, é um tema muito triste, porque envolve a perda de muitas vidas, mas necessário, né? Porque o novo coronavírus, ou também chamado de Covid-19,
vem tomando conta dos noticiários, pelo menos nas 2 últimas semanas, e o Brasil agora enfrenta uma crise sanitária, né, por conta dessa doença, e vamos falar especificamente sobre o continente africano, que no momento, né, passa já por alguns problemas, e algumas medidas estão sendo tomadas para que ele não se alastre num continente que é marcado por futebol, por toda a festa envolvendo o futebol e os esportes, mas que infelizmente nesse momento encontra-se interrompido por conta de questões sanitárias, né, de saúde, que infelizmente a gente vem atravessando no mundo inteiro. E já fazendo uma contextualização acerca, né, da abertura do nosso episódio, para o pessoal ter uma noção de como a doença vem se alastrando, até em menor proporção, mas agora, nos últimos dias, com uma projeção bem grande em alguns países, já são 37 países africanos contaminados pelo coronavírus. Nem todos têm uma projeção, pelo menos até esse dia 20, como em relação ao Brasil, mas ainda assim não deixa de ser preocupante, né? 37 países africanos contaminados pelo coronavírus, mais o território de Mayotte, é um departamento francês ali no Oceano Índico, entre Madagascar e a costa de Moçambique. Para fazer uma contextualização sobre o continente africano em si, são cerca de 640 casos até o último dia 19, no levantamento que a gente fez. Então, 640 casos confirmados no continente africano de coronavírus, e dentro do futebol, isso obviamente acaba tendo uma influência gigantesca, obviamente. Então, para vocês terem noção, vocês estão nos ouvindo, até o momento, até esse dia 20, são 16 ligas nacionais que foram suspensas devido à doença, ou seja, 16 países do continente africano que já pararam não só as ligas profissionais, feminina e masculina, mas qualquer atividade esportiva. Para começar, eu até queria já jogar para o Marcos, que tem acompanhado aí mais especificamente também sobre Angola, Marcos. Também o nosso especialista aqui sobre futebol africano na casa. Eu queria que nos desse um apanhado inicial aí sobre como vem ocorrendo essa questão da prevenção do coronavírus na Angola, mas principalmente sobre a Liga Angolana. A Liga Angolana, ela vem acontecendo, ela foi suspensa, como é que está essa questão? Então, Luiz, o esporte em Angola ele estava acontecendo normalmente até essa semana. Enfim, eu venho acompanhando o noticiário angolano com relação à expectativa, né, do Covid-19, né, do coronavírus em Angola, mas algumas atitudes mais sérias começaram a ser tomadas, ainda que não hajam casos confirmados em Angola do coronavírus. Né? Angola testou algumas pessoas, cerca de, vou colocar aqui, 130 pessoas, 140 pessoas, algo assim, mas ainda nenhuma foi declarada como um caso confirmado do Covid-19. Até hoje, na sexta-feira, dia 19, que a gente está gravando, dia 20, né, que a gente está gravando, houve uma notícia de um caso confirmado em Angola, mas logo a OMS ela foi rápida em desmentir, né, colocando aí como fake news, não teve caso confirmado. Mas, indo propriamente para o esporte, né, na Angola o esporte número 1 não é o futebol. Na Angola o esporte número 1 é o basquete, né, e o basquete parou. Os jogos foram encerrados, outros esportes. A Angola é um país muito desportivo, né? Aqui no Brasil a gente, sim, tem bastante esporte sendo praticado, mas geralmente o que ganha os holofotes é o futebol. Em Angola existe uma cultura de campeonatos regionais, até nacionais, de vários esportes, do futsal, do hóquei de quadra, por exemplo, que eles jogam lá, e etc. Vários esportes, e todos estão sendo cancelados. O que permanece, curiosamente, mesmo não sendo o primeiro esporte, é o futebol. O Girabola, ele começou a ter, vai ter jogos com os portões fechados a partir de amanhã. Durante a semana se jogou a Taça de Angola, né, e as duas partidas que foram realizadas não aconteceram com os portões fechados. Tá? Não tiveram presença de torcida. Inclusive,
tem uma entrevista hoje no All Sport, do Rafael Reis com o Tony. Tony é um atacante brasileiro, ele é atacante do Petro de Luanda, o maior campeão do campeonato angolano. Quem acompanha lá o resumão do Girabola conhece o Petro de Luanda. O Tony é um dos artilheiros do campeonato nesse ano, desandou a fazer gols aí depois da saída do brasileiro, também brasileiro, Thiago Azulão, que foi para o Olympiacos de Nicócia, do Chipre. Mas enfim, voltando a falar aqui do Tony, ele deu uma entrevista falando do que estava acontecendo lá, e Angola está tomando algumas precauções, né? Suspendeu voos, né? A companhia estatal aérea de Angola, a TAAG, que inclusive tinha um time de futebol que está na segunda divisão, inclusive, a TAAG suspendeu os voos diretos para Portugal, né? Até chegaram alguns portugueses recentemente. Teve uma notícia agora de 4 portugueses tentando furar o bloqueio angolano no aeroporto, mas eles foram descobertos pela polícia ali. A imigração de Angola, ela aperta bastante, você passa bastante tempo depois que você desembarca no país, você passa cerca de 2 horas ali entre o seu desembarque e até você sair do aeroporto. E creio que em tempos de coronavírus está bem mais apertado. As escolas fecharam por 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. Enfim, como eu disse, campeonato de basquete sendo cancelado, futebol com portões fechados, mas pode ser, caso haja alguma orientação das autoridades, futebol também pode ser cancelado. Então, assim, a Angola ela está se preparando, está fechando antes dos casos chegarem, o que é importante. Até porque, se a gente vê assim direitinho, Angola não tem um sistema de saúde exemplar, né? Você tem algumas clínicas particulares, sim, muito boas, mas a saúde pública de Angola não é boa, né? Assim como na África é comum, né, de que o sistema de saúde não seja lá tão bom. Então, Angola está tomando suas medidas, o esporte ele foi afetado agora, né, digamos aí, o futebol ele foi mais afetado pela questão da torcida, mas até esta semana, e assim, até esta semana, digo quarta-feira, quinta-feira, não havia nada sobre isso. Até nos jornais, o Covid-19 foi ganhando muito espaço, né? Se você olhar o Jornal de Angola, e eu compartilhei, né, com os amigos aí daqui do Ponta de Lança, se você olhar o Jornal de Angola na segunda-feira, você tinha um espacinho falando sobre o Covid lá na página 27 do jornal. Já no jornal, na edição dessa sexta-feira, as primeiras páginas todas aí dedicadas ao Covid, colunas, enfim, medidas do governo, panorama sobre a África. Então, a percepção sobre a pandemia está mudando dentro de Angola, as atitudes já estão sendo tomadas aí. E Rubens, com relação, fazendo até uma relação com os países lusófonos, a gente tem poucos casos, né? Eu não sei se tem poucos casos ou até nenhum caso confirmado de coronavírus, e Moçambique é um outro país que a gente até conversava até mais cedo, né? Ali no nosso grupo de produção de conteúdo, pelo menos até esse momento que a gente está gravando, não tem nenhum caso confirmado também, né? Isso mesmo, Luiz. Não tem nenhum caso confirmado da doença do Covid-19 em Moçambique. Na verdade, até o fechamento dessa semana, na sexta-feira, não houve nenhuma confirmação, mas teve 30 testes aplicados para pessoas que tinham suspeita da doença, mas todos deram negativo. Então, não existe nenhum caso confirmado até o momento em Moçambique. Porém, esse dia, nessa sexta-feira, dia 20 de março de 2020, ficou bem marcada no país porque houve um pronunciamento do presidente da República, né, o Filipe Nyusi, presidente de Moçambique, que anunciou algumas suspensões. A principal delas foi na educação, em que aulas tanto de instituições públicas e privadas, e desde o ensino básico até o ensino superior, foram suspensas por 30 dias. Assim como houve também um anúncio da suspensão da emissão de vistos de entrada para o país, né, para Moçambique, também por 30 dias. São algumas medidas que foram tomadas, né, para a contenção da doença, pelo menos em Moçambique. Até agora, felizmente, a doença
não causou nenhuma vítima, né? E outra medida também que chamou a atenção, as companhias aéreas, né, que suspenderam os voos com direção a Moçambique. Então, nenhuma companhia aérea internacional, a partir desse momento, né, que você estiver escutando aí o programa, o podcast, nenhuma companhia está indo em direção a Moçambique. Então, essas foram algumas medidas tomadas em relação ao governo, né, moçambicano, para que não haja a propagação da doença no país. Porém, a África do Sul é um dos países mais afetados. Depois a gente vai passar os números de casos confirmados da doença, e é vizinho de Moçambique. E existe um fluxo muito grande, né, de circulação de população mesmo nas fronteiras que esses dois países fazem, né? Então é muito perigoso esse contato diário e contínuo entre Moçambique e África do Sul, até porque na África do Sul, se a gente pegar esse fim de semana aí, muitos casos foram confirmados, né? Até porque é uma economia mais desenvolvida, existe um contato maior com outros países, e aí a gente pode citar pelo menos essa preocupação, né, com Moçambique em relação ao seu país vizinho, que é um dos maiores centros aí da doença dentro do território africano. E em relação ao futebol, o campeonato moçambicano de futebol, a Liga Moçambicana, que é mais conhecida como Moçambola, tinha previsão de começo de temporada para o próximo dia 10 de abril. Explicando rapidamente para o pessoal que está nos escutando, o calendário lá segue teoricamente o mesmo padrão do futebol brasileiro. Então, o campeonato nacional ele acontece anualmente, né? Não como uma temporada europeia, por exemplo, começa, né, no segundo semestre de cada ano. Então, eles tinham essa previsão para o dia 10 de abril começar o campeonato, e agora ele foi adiado, ou foi suspenso, pelo menos esse início, até que essa pandemia mundial de Covid-19 tenha menos efeito, né, cause menos estragos para todos os países, e todo mundo fique mais tranquilo também em relação a tudo que está acontecendo nos últimos dias. O Rubens, Luiz, Matheus, só adicionar aí, o Rubens tocou num ponto interessante, que é o calendário, né? No Girabola, o calendário ele já roda que nem o europeu, né? Mais ou menos ali. Inclusive, todas as ligas africanas vão ter um período estão num período de adaptação, né? O Girabola passou por esse período de adaptação, creio que Moçambique em breve vai passar também, né? Porque a CAF ela estava querendo padronizar o calendário para todo mundo, né? Por isso que o próprio Girabola mudou. No caso do Girabola, o campeonato já está se encaminhando para o final. E, por exemplo, a rodada de amanhã acontece normalmente, né? Há uma briga ferrenha na liderança pelo título. O Petro de Luanda, que não vence o campeonato há 11 anos, e o 1º de agosto, que é o atual tetracampeão. Sendo que o 1º de agosto ele não joga essa próxima rodada, ele folga porque um time desistiu do campeonato devido a condições financeiras. O próximo jogo do 1º de agosto é no dia 4 de abril. E é simplesmente contra o Petro de Luanda, o super clássico de Angola, né, que não, provavelmente vai definir o campeonato. Então, assim, vão ser dias aí de muita incerteza, de muita expectativa, porque a gente não sabe se até lá vai ter campeonato, e a gente está falando simplesmente do maior clássico do campeonato, né, de uma das boas ligas do continente africano. Então fica esse clima aí no ar, né? Enfim, o campeonato chegando quase no fim, né? Se for interrompido, o negócio vai ficar complicado. E é isso mesmo que tem causado, não só na África, mas também nos outros continentes, mas especialmente na África, é que às vezes para assim numa situação que define o campeonato, tanto lá em cima quanto lá embaixo. Então, não é um negócio que a gente queria que acontecesse, não esperava e tal, mas essa pausa afeta muitos times, não só dentro de campo, mas fora também. Esse era um dos questionamentos que eu até fazia Matheus, até porque a gente sempre conversa, né, sobre futebol internacional, enfim. Então, um jogador nato aí da FM, então deve estar
aproveitando minimamente essa quarentena e para dar uma jogadinha quando pode, né? Fora aquele home office. Mas antes Passando da pergunta, raiva. eu queria... Passando raiva, cara. Mas sobre essa questão do calendário, principalmente, né, que tem chamado bastante atenção, sobre questões financeiras também, que eu acho que são reais, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Acho que principalmente o gestor de um clube, assim, acima de tudo, tem que ter muito cuidado para saber tratar nesse momento, né, dessas questões, tanto da questão financeira, do calendário, mas também tendo essa noção de que a questão do coronavírus é uma questão humanitária, né? Vai além do futebol, vai além de qualquer esporte, né? E de qualquer continente também. Falando do calendário, Rubens, a gente teve alguns países, por exemplo, que foram uns primeiros assim a anunciar a suspensão dos jogos, como a República Democrática do Congo, que foi o primeiro país a cancelar o futebol, ainda na semana passada, no sábado passado, se eu não me engano, ali por 13, se eu não me engano, no dia 13 de março. Depois teve Marrocos, mas, por exemplo, a gente teve Zâmbia, que por exemplo, cancelou o futebol somente ontem. Ontem, no caso que eu estou falando, foi dia 19 de março apenas. Apenas dia 19 de março. A África do Sul também não quis cancelar, depois voltou atrás também. A gente até informou lá, né, a tríade que o Rubens fez no Twitter. E eu queria saber a tua opinião também em relação a essa questão do calendário. O que tu acha que pode interferir na questão dentro dos gramados, mas também como tu vê também alinhar com a questão humanitária, com a questão fora do esporte? Bom, é muito complicado a gente falar sobre a situação que está se passando, né? E também inserir o futebol dentro disso, porque circulam-se muitas opiniões, né? Que deve continuar, né? Os campeonatos, os jogadores são trabalhadores e deveriam exercer a sua profissão dentro de campo, mesmo com o estádio com portões fechados, e já existe o lado que é uma forma, querendo ou não, de transmissão do vírus, né? Porque o contato é intenso, é um esporte coletivo, né? Então o contato existe toda hora, a todo momento dentro de campo. E se a gente for pegar esse exemplo das pessoas que pensam, pelo menos nessa perspectiva, dessa segunda perspectiva que eu falei, a gente também estava comentando no grupo de produção de conteúdo, o nosso amigo Dreyfus Gomes, né, que desenvolveu a identidade visual do Ponta de Lança e do Mama África FC, ele inseriu ali um tweet que falava sobre um médico especialista, infectologista, dizendo que a partida, olha só, a partida entre Valência e Atalanta, um time italiano da cidade de Bergamo, acho que é Bergamo, né, que se pronuncia, aconteceu na Espanha, com portões fechados e tudo mais, porém aquela partida teve a vitória e a consequente classificação da equipe italiana, né, do Atalanta de Bergamo. E o que aconteceu depois daquela partida foi uma festa dentro da cidade, né, que fica no norte da Itália, próximo a Milão. E depois de toda aquela festa, os médicos identificaram que aquele momento ali foi crucial, pelo menos na cidade de Bergamo, para a transmissão do vírus, né? Porque muita gente foi para a rua festejar, para bares e tudo mais, restaurantes, e o vírus teoricamente foi, né, pelo menos essa é uma grande possibilidade de que o vírus tenha se propagado naquela festa. Então é muito complicado a gente falar sobre calendário também e sobre essa reunião que, querendo ou não, ela existe para que o futebol aconteça, né? A gente está falando de um esporte que é coletivo, que movimenta muita gente, e não é só os jogadores, né? Não são só os jogadores ali dentro de campo, existe todo um staff por trás, né? Uma equipe que é composta por vários profissionais para fazer o futebol acontecer. Então, eu sou da opinião de que, dada a gravidade de tudo que está acontecendo, de que os campeonatos eles paralisem e
não haja futebol, pelo menos durante essa pandemia que está acontecendo no mundo. Porém, isso também afeta, né, todo o andamento futuro das ligas, e aí vão ter que remanejar, né, essas datas, talvez até mesmo interferir nos módulos de disputa dos campeonatos para que chegue a um consenso, né, de melhor formulação e resultado e consequência de tudo o que está acontecendo atualmente. Em alguns lugares ainda foi questionado, né, se paralisava ou não. E isso não deveria nem ser pensado, porque não se trata de dinheiro nem nada, é uma doença, é um vírus que está se espalhando, então não dá para poder ficar pensando muito sobre isso. Lá na França, no jogo do PSG contra o Borussia Dortmund, depois do jogo, teve jogador que foi para a torcida, abraçou a torcida, então é um negócio que é muito responsável também da parte da diretoria, dos jogadores, torcida também, por ter ido ao estádio lá, ficar na porta. Então a gente não sabe como é que esse vírus está agindo, ele é silencioso, invisível, então qualquer coisa que der para evitar é sempre importante. Sim, exatamente. Porque, assim, às vezes parece que o futebol ele é um universo diferente do restante do mundo, né? O Paulo Autuori falou isso numa entrevista, que, né, ele questionou, o jogador de futebol ele não é da raça humana, ele é de uma raça diferente, não acontecem as coisas com ele, né? Enfim, e já temos casos de jogadores, né? Por exemplo, na Itália, o Rugani, né, da Juventus, foi diagnosticado com Covid-19, se eu não me engano o Matuidi também, não é? Foi diagnosticado. Tivemos na Inglaterra o técnico Arteta. Enfim, isso está pegando também nos jogadores de futebol. E se a gente parar para pensar, jogadores de futebol, tá? Falando aqui especificamente do Rugani, por exemplo, ele é um cara que ele tem uma dieta balanceada, ele é um cara que faz exercício físico regularmente, ele é um cara que tem assistência, digamos, médica, de nutrição, de tudo. O cara come direito, o cara dorme direito, o cara tem uma vida regrada. E o cara pegou esse troço, entendeu? Então, assim, os torcedores que nem sempre nem sempre não, né? Os torcedores que não têm essa mesma condição de manter uma vida regrada, né? Enfim, em termos de saúde, com certeza não vão conseguir escapar, né, de um vírus desse. Então, assim, a questão é séria. Por mais que a gente não deva ter pânico, né, e parece meio contraditório você não ter pânico, é preciso ter cuidado, né? Pânico e cuidado não são sinônimos, né? O cuidado, enfim, você ter cuidado, você se prevenir, né? A prevenção, né, ela é diferente do pânico, né? A gente tem que estar consciente do que a gente está fazendo, buscando, tendo atitudes racionais, maduras, tratando a coisa como é, com a seriedade que é, né? Mas não se esquecendo de que o futebol ele é muito pequeno diante das vidas, né? Diante da saúde. Mas e a torcida, os patrocínios, cara, não adianta ter patrocínio se todo mundo estiver morto, entendeu? Então, isso é uma questão muito séria, né? Se a gente parar para pensar até nos campeonatos na África, por exemplo, eu não creio que a gente vá ter uma próxima Liga dos Campeões da África assim, com normalidade, porque você vai ter campeonatos que vão ter acontecido, outros que não. Eu creio que talvez o Girabola consiga terminar, apesar de, enfim, faltam poucas rodadas, nem tão poucas assim, mas, enfim, eu acho que vai terminar, porque como não chegou lá ainda, mas ainda assim é perigoso. Mas você tem campeonatos como o campeonato egípcio, né, que parou o quê? Na 17ª rodada? É isso? Então, assim, são poucas rodadas, né? Então, assim, o campeonato tá longe de acabar. E como é que fica? Então, assim, isso não pode ser mais importante do que as vidas que precisam ser preservadas, dos torcedores, dos próprios jogadores, das famílias dos jogadores, etc. Então é isso. Eu acho que a gente tem que a primeira atitude realmente é cuidar de todo mundo, e depois a gente pensa o que vai fazer com o campeonato, o que vai fazer com transmissão, o que vai fazer com patrocínio. Infelizmente,
é isso, né? A gente está tendo a gente está lidando com algo que a nossa geração não lidou antes. Essa questão da Liga dos Campeões africana é uma questão muito importante até, né? Até porque foi jogada recentemente, e pelo que me consta aqui nos registros, as próximas partidas seriam ali pelo dia 1º de maio, se não me engano, né? Me corrijam, acho que é 1º de maio, os jogos de ida da Liga dos Campeões africana entre Casablanca, né? O da Casablanca e Al Ahly, jogaço, e o Raja Casablanca e o Zamalek. São duas semifinais fantásticas. Os dois jogos aconteceriam no dia 1º de maio. Pesado. O jogo pesadíssimo, né? Imagina ter qualquer final possível aqui, seria fantástico, né? Pra gente africano. Seria incrível, já pensou né? Um Al Ahly e Zamalek? Pô, que isso, cara. Isso. E o clássico de Casablanca. Exatamente. E pouca pensando torcida, assim, né? o jogo o cara. Isso. O Atlético Mineiro aí fica apavorada, né? O torcedor do Atlético não tem boas memórias, não, muito com o Raja Casablanca, né? Aliás, é um belo time, né? Aí do Raja. E uma bela torcida, né? A gente volta e meia coloca lá no nosso perfil no Twitter as torcidas. Até mandar um abraço aí pro pessoal do Canto das Torcidas que andou nos divulgando aí. E se estiver nos ouvindo, a gente manda aquele abraço, agradece pelo apoio e pela divulgação. O jogo de volta da Liga dos Campeões Africanas seria no dia 8, uma semana depois, 8 de maio. Mas parece que não vai acontecer, assim também como as eliminatórias da CAN, né? Seriam agora, entre dia 25 e 31 de março, né? Entre seleções, mas que também não vai acontecer. Então, quer dizer, num continente, como a África, no continente africano, tudo isso acaba tendo uma questão ainda maior, né? Se aqui a gente tem a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, os estaduais, né? Querendo ou não, ainda antes do Brasileiro da Libertadores, o continente africano, a maioria dos campeonatos já estão no final já, né? Principalmente na Liga dos Campeões Africanas. Só mais um adendo, no Egito, como o Marcos falou, o torneio também já está indo para o final, né? O Al Ahly é o grande líder do campeonato, é o líder invicto, inclusive, do campeonato. E hoje, o presidente do Al Masry, que é um time também da primeira divisão do Egito, ele sugeriu, inclusive, que o Al Ahly devesse ser o campeão, nem investe mais no andamento do campeonato depois, o campeão. Aí gerou-se uma grande polêmica no Egito, uma grande debate que, obviamente, não concordou com isso. Mas eu concordo também com relação a vocês falar que a vida é muito maior do que o futebol, né? É muito maior do que jogo de futebol, mas que também a gente tem que falar sobre a responsabilidade das federações, né? Das associações de cada país, de cada liga, que precisam de fato tomar ações aí posicionamentos mais contundentes em muitos países aí sobre a doença, porque é inadmissível a Zâmbia, por exemplo, anunciar apenas no dia 19 que vai parar, que já parou, na verdade, com os jogos da Liga Nacional. Então, isso não pode acontecer. Matheus, o que tu acha sobre essa questão das paradas? Né? A gente tem conversado bastante até aqui no Brasil, né? Nos países, essa questão do pessoal parar. Já falou, né, que obviamente é contra essa questão, mas o que tu acha que pode acarretar até financeiramente para esses países, os clubes também dos respectivos países, essa questão do campeonato não andar? O quanto tu acha que prejudica a nível de verba, assim, querendo ou não, a questão do coronavírus, e principalmente essa questão, não é nem a questão do coronavírus, mas a questão de não se ter uma definição clara das associações, das federações, sobre o andamento dos campeonatos, quando será e quanto tempo ficará parado, né, os campeonatos. Porque até agora, a maioria dos países, a gente tem
prevenções, né, de 30 dias, 15 dias, mas provavelmente vai precisar de muito mais tempo, né, até que toda essa questão do coronavírus se erradique de fato, né, no continente africano e no país inteiro. Então, é no imprevisto que você vê quem é quem ali, né? Quando você vai ver que a pessoa vai tomar alguma atitude, como o diretor vai tomar alguma atitude para saber o que fazer na hora do aperto, na hora do problema, do imprevisto. A gente vê muitos casos aí de campeonato parando, alguns dão uma pausa de 15 dias, como se fosse resolver a situação. Só que a tendência é piorar, então a gente não sabe o que esperar, né, dos torneios, da definição das confederações, tudo mais. Na África é mais difícil ainda, porque tem a questão financeira também, né, em comparação com os outros continentes, mas o planejamento dos times compromete muito ali, porque às vezes ele monta um time com base nas limitações financeiras também do clube, para poder se manter, às vezes, na divisão e não passar tanto aperto assim financeiramente, na questão de salário e tudo mais. E também porque o time às vezes depende muito de bilheteria, de outras coisas também, né, de outras receitas. Então aquilo tudo para, você tem que dar outras atenções ali, pausar um pouco o que era prioridade para poder dar mais atenção a outras coisas. Então, na hora de voltar também a gente tem que ver o que vai ser feito também, porque espera muito dos times, mas também a federação às vezes não faz o necessário, não faz o correto. Então atrapalha muito. Só que os times também podem ter voz, tem decisão nisso. Então é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto. E espero mesmo que quando volte, quando essa situação toda passe, nenhum time sofra tanto na parte do futebol, mas também no lado humano, né? Tem jogador também que está sofrendo com isso, não só por ele, mas também por algum parente, alguém que é próximo. É um caso bem mais pelo lado humano do que pelo lado esportivo. Da série, para quem acha que futebol não tem relação com política, tá aí um caso que explica muito bem isso, né? Porque dessa vez tem a relação com a política governamental, né? Política pública, que aí é a tomada de decisão, de suspensão de atividades, medidas preventivas contra a proliferação da doença, e também na escala dos clubes, né? Das autoridades também que regulam o esporte, desde o órgão público até o mais privado, que aí no caso seriam os times, né? Os clubes. Eu acredito que a gente deve tocar também nesse ponto, porque a política está sempre presente nesses casos. A gente também vai ter consequências financeiras e econômicas depois de tudo isso dentro do esporte, porque além de estarmos passando por uma crise de saúde, também estamos passando por uma crise econômica, né? Já que muitas atividades do setor econômico estão paradas ou estão com uma redução bem grande, né, na sua produtividade, comércio e tudo mais. Então acredito que teremos muitas consequências negativas para os esportes no geral, depois de passado toda essa pandemia mundial de novo coronavírus. Rubens, até aproveitando já, falando de consequências, né, principalmente no continente africano, que é a nossa pauta aqui, eu queria até que tu já nos apresentasse, até porque esse podcast aqui é fantástico, né, a gente tem contato por tudo. O pessoal acha que a gente fala de futebol africano assim por falar, mas realmente a gente tem contatos, inclusive em Moçambique, Rubens. Então eu quero até que tu apresente uma das nossas fontes de hoje, que vai nos contar de lá mesmo, de Moçambique, né, como está a situação do país com relação ao coronavírus. Então apresente para o pessoal aí quem é o nosso convidado depois hoje. Depois de todo o pânico que houve ao redor dessa proliferação da doença, né, do Covid-19, a primeira coisa que você lembra são dos seus amigos. Então você entra em contato com os mais próximos fisicamente, né, e depois você também entra em contato com seus amigos
que estão fora do país, fora do continente e etc. E conversando com os meus amigos moçambicanos, né, já que eu estive por lá até janeiro deste ano de 2020, quando a China já estava passando por uma situação bem crítica, né, em relação ao coronavírus. Eu conversei com o meu amigo Ângelo, ele que é estudante de jornalismo, e ele deu um depoimento, né, falando como está a situação do país, né, Moçambique, depois dessas medidas provisórias que tem aí como consequência a prevenção da proliferação do coronavírus dentro do país de Moçambique, lá na África. Bem, aqui em Moçambique ainda não há nenhum caso. O presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, deu um comunicado de imprensa falando das medidas que iria se tomar. E uma delas é o encerramento de todas as escolas do ensino geral, universitárias e pré-escolares, num período máximo de 30 dias, e também apelou a todos para que possamos acatar com as recomendações que são nos dadas através dos noticiários do Ministério da Saúde, que é lavar as mãos com água e sabão, que é evitar tocar na cara. Outra coisa também que ele destacou é que sobre a não emissão de vistos, uma vez que temos vários aeroportos aqui em Moçambique e, por exemplo, na província de Nampula, é uma província onde temos 2 aeroportos, onde chegam muitos chineses e outros que vêm da Europa. Então, o governo está a trabalhar para impedir que cheguem mais estrangeiros, uma vez que, em alguns casos, o vírus não é detectado logo na hora. A pessoa pode estar infectada, mas não conseguirem detectar, como aconteceu em alguns países. É só isso, só estamos a rezar para que essas medidas que o governo tomou sejam eficazes. É isso aí, vocês ouviram aí o Ângelo. Ângelo, muito obrigado. Ângelo Muchanga, acho que é Muchanga, né? Que se fala, estudante de jornalismo, então já um parceiro nosso. Fique à vontade aí também, não sei se ele gosta de esporte, mas se ele gostar aí também, esteja à vontade para participar mais vezes. Muito obrigado pela participação. E falando em participações também, hoje o nosso programa tá demais, cara. Eu já vou falar, hein, cara, é o melhor produto em áudio no Brasil sobre futebol africano e coronavírus. Você não vai encontrar em outro lugar. E eu tô falando isso por quê? Porque não basta a gente ter um contato também em Moçambique. A gente tem que contato em Angola também. Então, Marcos, apresente para nós quem é o nosso convidado especial hoje também, que vai nos contar um pouco mais, ler lá da Angola, sobre como está a situação do coronavírus. Bom, eu entrei em contato com o Alexandre Ribeiro, um amigo aí, um ex-aluno meu. Sou professor de inglês e estive em Angola por um tempo ali, em 2017, dando aulas de inglês, e o Alexandre foi um desses alunos meus, e entrei em contato com ele, né? Como ele está lá há 5 anos em Angola, vive lá ainda. Ele é funcionário de uma das maiores empresas de TI de Angola, a maior, na verdade, né? Que é a Júpiter. E aí eu entrei em contato com ele para perguntar como é que estavam as coisas lá, como ele estava observando, né, as atitudes do governo. E, enfim, ele falou um pouco sobre isso. O Alexandre, mineiro, né, conterrâneo do Matheus. Na verdade, ele é de Montes Altos. Você já ouviu falar, Matheus? Montes Altos não, Campos Altos. Já, Campos Altos já ouviu falar. Campos Altos, Montes Altos, Campos Altos. Lá tem um café Montes maravilhoso. Claros, confunde, né? Mas enfim, tem um café maravilhoso lá. Ele é lá de Campos Altos, torcedor do Cruzeirão Cabuloso. Ele deixou esse depoimento aí pra gente. Então, a situação aqui por enquanto tá tranquila. Não tem caso confirmado oficialmente. O governo já começou a tomar as medidas, fechou o aeroporto, cancelou voos, praticamente só vem carga para Angola agora, a partir de avião ou container de navios e tal. Não pode mais atracar navios cruzeiros, fechou as fronteiras terrestres.
Da parte do governo, aparentemente estão tomando medidas até mais rápido que alguns países, né? Até porque, sabe, a saúde em Angola, as condições da saúde em países africanos não são das melhores, né? Então, quanto antes tomar as medidas, pode ser que ajude a evitar alguma tragédia maior, né? A questão é que parece que a população está se preparando. O supermercado ainda não tá aquela bagunça, não falta coisas e tal. Mas você vê que já tem muita gente indo atrás das coisas, tentando fazer estoque, porque não sabe se chegar, quanto tempo que vai demorar, o que vai acontecer e tal. Mas aparentemente Angola está se preparando. Na medida do possível, as condições que tem, né? Até em comparação com o Brasil, eu acho que foi mais rápido, porque fechou as fronteiras, o aeroporto e tal. O Brasil parece que está demorando, não sei se fechou, como que tá. A maioria dos países africanos aqui já tem confirmação. Acho que só uns 4 que ainda não tem confirmação de infecção. Mas vamos lá, né? Na medida do possível, ver o que vai acontecer. Mas aparentemente tá tudo, por enquanto, tá tudo tranquilo em Angola. Realmente, o governo cancelou as aulas por 15 dias também, privado e público, e prorrogava por mais 15. Os bancos parece que também já estão tomando medida de atender só por cliente, um por um, fechando as agências, atendimento só com agente fechado e tal. Tem supermercado aqui que na hora que você chega já te dão álcool em gel pra passar na mão. Não todos, mas já fui em dois que aconteceu isso. Vamos ver, né? Vamos torcer pra tudo dar certo. Um abraço aí pro pessoal aí do Brasil. Isso aí, Alexandre Ribeiro, muito obrigado também pela participação cruzeirense aqui, né? O Matheus aí, Matheus é um flamenguista, meio cruzeirense. Eu sempre achei que ele fosse do Galo, mas enfim, Que isso? Pra agora, Não, eu acho que tá errado isso aí. cara de Galo, mas ele é flamenguista, viu? Eu sou. Quem conhece o Matheus, ele é Não, Galo, pô. Galo doido, Galo doido. Galo. Então, piadas internas aqui durante a transmissão, que não vão lá. Eu espero que não vão, né? Não sei o que Você edito. passa no RH. Mas rolou aí uma brincadeirinha com o teu time, Alexandre. Então, mas de qualquer forma, muito obrigado. Se tiver informações aí, em contato com o Marcos, também pode nos mandar. E voltando até ao assunto, até para já ir para a finaleira do episódio do DCP, do nosso terceiro episódio, só vou dar mais um destaque sobre as 16 ligas, tá? Eu vou falar bem rápido aqui, tá? Serra Leoa, Egito, Sudão, Argélia, Tunísia, Marrocos, África do Sul, Botsuana, veja só, Etiópia, República Democrática do Congo, Quênia, Gana, Guiné, Gabão e as duas últimas, Costa do Marfim e Zâmbia. Até o momento da publicação, são essas 16 ligas, né? Esses 16 países que cancelaram, suspenderam, né? Para falar a verdade, as ligas devido ao coronavírus. E aí a gente tem o Egito, né? Agora falando fora do futebol, com mais de 200 casos já confirmados. A África subsaariana, também principalmente ali, é a parte do continente que tem sido mais atingido, principalmente com relação ao coronavírus. E até eu queria saber de vocês já, pessoal, até para já dando os últimos relatos, assim, sobre o que vocês mais podem destacar aí sobre o continente africano. O que vocês acham que deve ser a perspectiva, né, nessas próximas semanas, que infelizmente eu não acredito que sejam positivas, mas que a gente torce também para que dê uma diminuída no mundo inteiro e que o continente africano aí consiga escapar dessa, né? Assim como já teve diversas outras doenças no continente africano, né? O Ebola foi o último grande marco aí, mas queria saber de vocês o que vocês acham aí para as próximas semanas, que deve ser o prognóstico dentro do continente. Olha, alguns cientistas apontaram alguns compostos, né, que estão dentro dos remédios para o tratamento da malária, que é uma doença bem corriqueira assim na África, principalmente subsaariana, e que pode ajudar no tratamento também desse Covid-19. Então acredito que isso é até uma boa notícia, né, porque os países que possam enfrentar a partir de agora
a pandemia de fato em seu território, né? Moçambique é um deles, por exemplo, tem pelo menos uma facilidade, digamos assim, maior de conseguir o acesso a um medicamento que está dentro ali da sua realidade, né? Porque a doença que mais mata, se eu não me engano, em Moçambique é a malária. Se não é a que mais mata, é uma das maiores. Então acredito que pelo menos essa é uma das boas notícias, né? O Trump está querendo, aí fazendo um paralelo, nos Estados Unidos o presidente Trump, ele está querendo que essas drogas, né, que estão dentro desse medicamento seja liberada de uma forma rápida para que o tratamento também nos Estados Unidos seja mais eficaz, já que foram realizados alguns testes e pelo menos detectaram que o sucesso utilizando essas drogas, agora me fugiram o nome, mas estão presentes ali nos medicamentos que tratam a malária, podem ajudar bastante e podem ser um combustível pelo menos para tentar erradicar essa doença. Então eu acho que isso é um ponto positivo talvez, tendo em vista a situação de saúde, né, do continente africano, que infelizmente não é das mais animadoras possíveis, apesar do continente não ser o que mais está sofrendo com as consequências e os impactos do coronavírus. Bom, galera, até, né, para finaleira, vou fazer um giro rápido aqui em Angola. Como eu disse, né, o Ministério da Juventude e Desportos, né, de Angola suspendeu todas as atividades esportivas juvenis, né, desportivas exceto o futebol e as competições juvenis. Tem a produtora angolana de máscaras, né, disse que tem matéria-prima suficiente para a procura. Então, quanto à questão das máscaras, isso não vai faltar em Angola. Espero que não sejam necessárias, mas enfim, tá aí. A Angola também, né, os distribuidores de alimentos, eles alegam ter alimentos, né, para distribuir por 3 meses. Né? Angola recebe muito, não só Angola, mas na África, principalmente na África subsaariana, recebem muitos itens de primeira necessidade, inclusive alimentos de fora. Né? Então, nesse período em que a importação de produtos, enfim, de insumos, ela fica bastante comprometida, né? Angola tem pelo menos aí 3 meses de alimentos prontos para distribuir. Está acontecendo uma questão referente ao petróleo, né, que Moçambique também está sendo muito afetada, mas não tem necessariamente a ver com o coronavírus, né, uma outra questão, mas que também afeta a economia, e se afeta a economia, vai afetar também no combate ao coronavírus. Só então é bom ficar de olho. Um dos maiores parceiros comerciais de Moçambique é a China, né, que agora está voltando às atividades normais. Espero que que o deputado lá em Moçambique não tenha falado alguma gracinha sobre a China, né, algum absurdo, né, prejudicando Moçambique. A China também é um parceiro comercial fortíssimo de Angola. Tem muitos prédios chineses lá em Angola, principalmente ali no centro de Luanda. Se você andar por lá, você vai ver muito investimento chinês por lá, né? Mas enfim, e é isso, galera. Basicamente é isso. Então, só finalizando aqui, que eles já falaram muito bem. A gente espera mesmo que a situação melhore nos próximos dias, semanas, que os governos tomem alguma providência, né? Não fique esperando nem fazendo pouco caso da doença, porque ela é muito grave. E precisamos de uma resposta logo para isso aí, para voltarmos a ter futebol também, e que ninguém sofra mais com esse vírus que está se espalhando. E a gente vai trazer aqui atualizações diárias, né? Espero que no Twitter volte logo, para a gente poder continuar postando as coisas para vocês acompanharem o que está acontecendo. Mas enquanto isso, acompanhe os podcasts, principalmente esse, que tem muito conteúdo interessante, importante sobre o coronavírus no mundo e principalmente na África. Eu sou Matheus, e agora
esse já é o nosso segundo episódio, né, com a nossa nova sessão, a sessão Ubuntu, ou Ubuntu, onde a gente dá dicas aí culturais relacionadas à música, textos, qualquer conteúdo aí que agregue para o nosso ouvinte, né, para você que está nos ouvindo, conhecer um pouco mais sobre o continente africano, sobre um país específico. Então, falando aí com Marcos, qual é a tua dica cultural aí nessa semana? Bom, primeiramente, como nós falamos aqui, os países africanos, em geral os da África subsaariana, não têm um sistema de saúde lá tão bom, né? Mas isso não é por acaso, né? Não é porque, assim, óbvio que tem a corrupção, tem tudo isso, mas isso também mostra, assim, vem muito desde a formação, a independência do país. Tem um filme, creio que ainda tem no Netflix, que se chama Beasts of No Nation. Eu vou soletrar, porque assim, é esse o nome mesmo. Beasts é B-E-A-S-T-S, of, O-F, No, N-O, e Nation, N-A-T-I-O-N. Beasts of No Nation é um filme que mostra uma guerrilha ali num país africano que não é especificado, né, mas uma guerrilha, sim, praticamente uma guerra civil. E ela remete muito, esse filme acaba remetendo muito ao processo de independência de alguns países, né? Muitos falam que é sobre a Nigéria e tal, mas tem muito ali, por exemplo, da independência da Angola e de alguns outros países africanos. Então é interessante ver como foi ali o início desses países. Assim, mostra que a história ela acaba seguindo um curso ali que realmente é complicado um país ter uma estrutura excelente hoje em dia, né? Eu também queria recomendar para se informar sobre coronavírus enfim, o Xadrez Verbal está fazendo um especial toda terça-feira agora sobre o coronavírus com o Felipe Figueiredo, que já é participante do Xadrez Verbal, e o Átila Yamarino, que está fazendo um trabalho espetacular aí nas redes sociais, informando sobre o coronavírus e tudo mais, esclarecendo. Então fica a recomendação para a galera também sobre isso, né, de podcast, para estar informado, né? Então são essas aí as minhas dicas da semana. Isso aí. Rubens, quais são as tuas dicas nessa semana? A minha dica de hoje fica com um filme que se passa ali na África subsaariana, né? E aí pra galera também que pode utilizar o Netflix, está disponível lá. O filme se chama O Menino que Descobriu o Vento. E ele se passa ali na África subsaariana. É um garoto, né, que descobre uma forma... Sensacional! Esse filme é muito bom, né? Desculpa, mas é sensacional esse filme. É maravilhoso, é maravilhoso. Ele fala sobre a seca, né, que afeta aquela região que por meses e até mesmo por anos passa ali sem chuva. Então fala um pouco dessa invenção, né, que um garoto conseguiu fazer, idealizar e colocar ela em prática, fazer com que os campos fossem irrigados com o mínimo de água possível que eles coletavam, para que alimentasse também toda a população daquele país. E esse filme é baseado numa história verídica, né, que aconteceu de fato. Então isso é o mais importante ainda. Eu sou um fanzaço de filmes que são baseados em histórias reais, né? Então fica essa dica aí. Não, o filme a história é interessantíssima. Enfim, uma qualidade muito muito boa do filme, assim, no geral. É uma história que é emocionante e, né, por ser real também tem isso. Mas, assim, mais uma vez, né, ela mostra a realidade de muitos e muitos lugares da África, onde você tem uma educação restrita, onde você tem muitas dificuldades naturais, né, mas tem um povo muito forte, um povo que luta, que corre atrás, enfim. A história desse menino é sensacional, vale a pena. Quem vê não vai se arrepender. Então, para terminar, Matheus,
qual é a tua dica aí pro pessoal assistir ou ler? Qual é a tua dica dessa semana? A minha dica de hoje é um filme Rainha de Catuê. É um filme que foi passado em Uganda. Outro filme baseado em fatos reais sensacional, também. cara. Esse filme é muito bom. Eu vi esses dias, assisti, sensacional. Fala sobre a Fiona, uma menina da favela de Uganda que se interessou pelo xadrez e desafiou a mãe para poder treinar escondido. A mãe dela no filme é a Lupita Nyong'o. E aí ela, tendo escondido da mãe, o instrutor dela implora para a mãe dela para poder participar dos treinos e se destacar entre os meninos também. Ela se tornou uma grande enxadrista do país, conquistou os torneios por lá, disputou o Mundial também, e conta muito da superação e como as pessoas tentam sair da miséria para poder ganhar alguma coisa para ajudar em casa. Ela tem 2 ou 3 irmãos, se não me engano, e ela era do meio, então ela cuidava muito enquanto a mãe estava trabalhando. A irmã mais velha dela, ela saiu de casa, era mais rebelde, e ela tomou as rédeas de tudo lá e ficou por conta. Então ela conciliava o estudo, o trabalho em casa e o xadrez, e se destacou muito. Então isso aí vale muito também para a vida, né? Não só no filme. Que dá para poder fazer tudo com dedicação e tudo mais, e é um filme muito interessante também. Eu sei que já passou minha vez, mas eu posso dar só mais uma dica? Não, Não, Marcão, não pode não. não pode falar. Vai lá, mano. Não, também é porque eu lembrei de um outro filme aqui, também do Netflix, que creio que de repente vocês já viram, que é o Lionheart. Lionheart. É a história de uma menina, de uma mulher, né, que ela assume o negócio da família, que é uma empresa de ônibus, né, de transporte da Nigéria, que está indo à falência, enfim, e ela consegue ali virar o jogo. Né? Tem um pouco daquela desconfiança por ela ser mulher e tal, mas ela assume o cargo, enfim, e consegue, né, eu não quero dar spoiler, né, mas enfim, ela é bem sucedida. Aí vocês veem lá o filme, vocês vão entender a história, tá? Mas senão vai acabar dando muito spoiler. Mas é Lionheart, o nome do filme, é Lionheart. Muito bacana, um filme nigeriano, né, que tá lá no Netflix. É muito bacana. Eu assisti aqui em casa com a minha esposa, a gente gostou bastante. É um homem de bem, o Marcos é um exemplo a ser seguido. Exemplo mesmo, né? E até fechando agora. Ali nas redes sociais, com os alunos e tudo mais. O cara, além de ser o Július do Rio de Janeiro aí, trabalhar em 2 empregos, mais empregos, né? Colabora bastante com a parte do futebol, né? É um baita de um cara aí, a gente fica muito feliz de ter a presença dele, né? No nosso ponta de lance no Mama África FC. Galera, muito obrigado aí pelos elogios, mas se vocês morassem comigo, vocês iam acabar com esse negócio de elogio em 2 minutos. Entendeu? A primeira reclamada que eu desse de alguma coisa aqui. Então, vamos que vamos. Eu que tenho prazer de participar com vocês aí. Isso aí, galera. Então, vou despedindo já. Espero que quem chegou até aqui tenha gostado, né? A gente tentou fazer um apanhado, né? Um resumo. A gente sabe que a questão é muito mais complexa do que isso, mas certamente, como o Matheus disse anteriormente, a gente vai acumulando os nossos canais oficiais, aí, principalmente no Twitter, também no Instagram, Facebook. E tchau, né, galera? Até daqui a 2 semanas. De 2 semanas no Spotify, no Castbox, no Anchor, estaremos aí. Então, até mais. A gente se vê, então, daqui a 2 semanas no próximo episódio do Mama África FC. Não deixe de seguir nossas redes. E é isso. Ponta de lança, paixão por usar. Você ouviu Mama África FC, um podcast do Ponta de Lança. Falou! Adeus!